Oi, pessoal! Olha quem tá aqui de novo. Gente, agora é um vídeo de resolução de exercícios da apostila, né? Nós já fizemos exercício 1 e 2, agora a gente vai corrigir os outros. No vídeo da teoria, gente, eu não percebi, mas o vídeo parou. Então, tem um vídeo maior e depois tem um pouquinho para finalizar. A gente estava no finalzinho, né? Na parte de reações consecutivas, por isso que eu dividi, porque eu não sei editar, né, gente? Tá sabendo? Tá bom? Muita saudade de vocês, né? Muita, muita mesmo, tá? Um beijo enorme. Presta bem atenção que esse assunto é importante. E se tiver alguma dúvida, me chama, tá bom? Então, aqui, ó. O exercício 3 da apostila, ele fala o seguinte, ele me dá uma reação química, né? Deixa eu colocar aqui o ponteirinho de apontador, isso. Me dá uma reação química e aí ele pede o cálculo dentro dessa reação. Então, a combustão completa da glicose é a responsável pelo fornecimento de energia ao organismo humano. Na combustão de 5 mols de glicose, então a glicose está aqui, o número de gramas de água formado é igual a... O número de gramas é a massa, né? Um jeito estranho de perguntar massa, mas é a massa. Então, a primeira coisa que eu dou de dica, faça a pergunta em cima da reação. 5 mols da glicose vai até a massa da água. Só esses dois me interessam, né? Então, o que agora a gente precisa? Agora a gente precisa usar as proporções que interessam, tá? Proporção é como se fosse a receita. Da glicose, eu preciso usar a receita em mol. Da água, eu preciso da receita em massa, tá? Essa é a ideia. Ah, Elise, não posso passar tudo para mol, não posso passar tudo para massa. Gente, não tem calculadora no vestibular, tá? Você tem que minimizar o tempo para poder ganhar tempo em questões em que você realmente vai ter que ficar interpretando. Então, daqui, proporção em mol. Fica chique escrever, se o exercício for escrito, né? Fica chique. Você escreve pela estequiometria. Sempre que você olhar a reação, você escreve pela estequiometria. Temos 1 mol da glicose para 6 mols de água. Mas como eu aqui preciso trabalhar com a proporção em massa, então eu preciso da massa molar da água. Cada hidrogênio vale 1, tenho 2 na água, mais o oxigênio d'água que vale 16. Essa é a massa para 1 mol, tá? A massa molar é a massa de 1 mol. Então, 1 mol de glicose, por que aqui eu não estou trabalhando em massa? Porque aqui ele me deu mol. E a proporção em mol é o número do balanceamento. Forma 6 mols de água, mas aqui eu quero massa, então já vou passar. 18 gramas para 1 mol. Aqui eu tenho 6 mols, 6 vezes 18 gramas. Gente, praticamente terminei o exercício. Pega aquela pergunta que você fez em cima, 5 mols X. Acha a massa aqui. Esse valor de X é uma regrinha de 3, né? X vezes 1 é igual a 5 vezes 6, que dá 30, vezes 18. Então, vai dar 18 vezes 30. Tá bom, gente? Ah, mas aqui eu usei a massa molar, Arlise. Eu não teria que usar a massa molar da glicose? Não. Por quê? Porque ele não me deu a massa aqui, ele me deu mol. Ah, mas e se eu usar? Vai perder tempo. Vai deixar o exercício mais demorado, porque você vai ter que tirar a massa molar. Vai dar o mesmo resultado, mas o que eu quero é que vocês façam no menor tempo possível, tá? Então, pode trabalhar proporções diferentes, sim. Aqui está em preto é a receita, é a proporção. O que está em vermelho é a pergunta. Então, a massa da água, 18 vezes 30, 540 gramas. Tá certo, pessoal? Aí uma carinha para alegrar a vida de vocês, porque eu quando dou aula no PowerPoint, assim, me dá uma... Agora, esse outro exercício aqui, deixa eu pegar o ponteiro dele para a gente poder começar, né? Tá? Opções de ponteiro, apontador. Pronto. Então, o que ele está querendo? Determine o volume de gás carbônico na CNTP. Então, aqui eu tenho gás carbônico. Então, hoje, na aula do vídeo de teoria, nós vimos a parte de volume molar. Nós temos volume molar em várias condições. Uma delas é CNTP, que significa condições normais de temperatura e pressão.
Esse valor aqui é sempre dado, tá? Então, interpreta ele. 1 mol de qualquer gás ocupa um volume de 22,4 litros. Então, voltando. É cálculo estequiométrico, só que agora a gente vai ter uma proporção em volume, além da proporção em mol e da massa, agora a gente está vendo a de volume. Então, fazendo a pergunta em cima. Se eu tenho 5 mols do CaCO3, não se preocupe com termos que vocês não conhecem. Químico adora ficar fazendo isso, dando nome, né? Pirólise é quando você tem uma reação que você tem um forte aquecimento. Tá? Então, o nome de pirólise é uma reação de decomposição em que você aquece, né? Piro tem a ver com fogo. Então, você tem 5 mols do CaCO3, ele quer saber qual o volume de gás carbônico na CNTP que você vai obter. Então, olhando a reação, que proporção te interessa do CaCO3? Proporção em mol. Por quê? Porque ele te deu em mol. Que proporção te interessa do CO2? Proporção em volume. Por quê? Ele te deu o volume molar. Então, fica chique, né? Pela estequiometria temos 1 mol do CaCO3, 1 mol do CO2, mas eu quero volume. 1 mol não ocupa 22,4 litros, então eu já coloco aqui 22,4 litros. Vou falar o que tem gente que pensa. Ah, Erleise, eu posso primeiro tirar mol do CO2 e depois achar o volume em litros? Lógico que pode, gente. Mas dependendo do exercício, são 2 etapas. É que esse exercício aqui é fácil, porque é 1 para 1. Se aqui é 5, aqui vai ter 5 mols. Então, você acha o volume, porque você sabe o valor de cada mol. Mas eu aconselho a fazer direto, tá? Já põe o volume molar aqui, já tenho 1 mol, então é 22,4 litros. Transfere a pergunta. 5 mols, X. Já vou pôr o X aqui embaixo do 22,4 litros, que eu chamei de volume, né? Que é o que ele quer. Acabou. Volume é 5 vezes 22,4 litros, que dá 112 litros de CO2. Tá certo, gente? Um cachorrinho aí para vocês, gente. Olha que bonitinho. Vamos para o próximo, tá? Agora o exercício 5. O exercício 5, ele fala que o gás é CO2, que é esse aqui, é formado na queima de combustível fóssil. Sua liberação na atmosfera é um grave problema ambiental, pois, através de uma série de reações, ele se transforma em H2SO4. Gente, na aula teórica, eu dei reações consecutivas com esse exemplo, que cai muito no vestibular. Vocês não precisam saber decorado as reações, tá? É só a ideia da reação consecutiva, tá? O que vai reagindo e formando na primeira reação, vai reagindo na segunda e assim por diante. Esse é um ácido muito corrosivo e esse fenômeno é conhecido como chuva ácida. Sua formação pode ser simplificadamente representada por... Então, essa é a primeira etapa só. Agora vem a pergunta. Quantas toneladas? Toneladas é a unidade de massa. De dióxido de enxofre, então tá aqui a pergunta, serão formados caso ocorra a queima de 1 tonelada de enxofre. Enxofre está aqui. Fazendo a pergunta em cima, como sempre. Qual proporção me interessa? Tonelada é unidade de massa. Portanto, preciso da massa molar. Ele me deu aqui as massas do S e do O. Aqui é só S, então tudo bem. Aqui a massa molar é 32, mas aqui é SO2. Então, você tem que somar para ter a massa molar aqui. Então, primeira coisa, calcular as massas molares. Do S eu já tenho, do SO2, 32 mais 2 vezes o 16, que dá 32, dá 64. O que fica chique a gente escrever? Pela estequiometria T, certo? Mesmo que aí depois, não tem importância, fica chique. 1 mol daqui para 1 mol daqui. 1 mol desse 32 gramas, 1 mol desse 64 gramas. Né? Não preciso trabalhar com mol, por quê? Porque ele me deu já em massa. Agora, uma dúvida que vocês têm, tá? Ah, Erleise, mas tonelada, aqui é grama, aqui é tonelada. Eu preciso passar para grama? Caso você queira passar para grama, pode passar. 1 tonelada para chegar em gramas, eu desço 2 degraus daquela escadinha, né? Primeiro degrau é quilo vezes 1000, segundo degrau chega em gramas. Então, é
1.000 vezes 1.000 dá 10 elevado à sexta. Então, 1 tonelada equivale a 1 vezes 10 elevado a sexta gramas. Vou achar a massa aqui. Lembrando que regra de 3 é proporcional tanto descendo quanto vindo assim, né? Aqui não é o dobro daqui? 64 é o dobro de 32. Então, aqui é o dobro daqui. Se aqui é 1, aqui é 2. A potência fica igual. Então, a massa do SO2 vai ser 2 vezes 10 elevado a sextas. Você querendo voltar para toneladas, por quê? Porque o exercício aqui, ele é teste, ele pergunta a massa em toneladas. É só você tirar a potência que você colocou, 2 toneladas. Agora, olha o que vai acontecer. Como aqui é unidade de massa e aqui também, tá, gente? Só nessa situação, tá? Aqui é grama, aqui é grama. Se você usar aqui em tonelada, aqui sai em tonelada. Se aqui fosse grama e aqui fosse mol, você teria que passar aqui para grama, tá? Mas aqui, como aqui está na mesma unidade do SO2, a unidade que você usar aqui vai sair aqui. Ó, tá vendo? Ó, 32 para 64 dobrou. O dobro de 1, 2. Tá vendo que dá o mesmo resultado? Mas eu sempre falo, na dúvida, passa para grama. É melhor, tá? Mas eu gostaria que vocês tentassem perceber que esse grama cancela com esse grama. Então, essa tonelada vai sair nessa tonelada. Tá certo? Então, vamos para o próximo. Alternativa daqui é a alternativa B, né? Agora, o exercício do Enem. A dificuldade dos exercícios do Enem, às vezes, é você entender o que ele quer, né? Ele te dá uma enrolada e isso, às vezes, confunde. Então, ó, ele fala que no Japão, um movimento nacional para a produção da luta contra o aquecimento global leva o slogan: uma pessoa, um dia, 1 quilo de CO2 ou menos. A ideia é cada pessoa reduzir em 1 quilo a quantidade de CO2 emitida todo dia, por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima de gás de cozinha. Quando a gente queima o gás de cozinha, a gente está produzindo CO2. Quando a gente anda de carro, a gente está produzindo CO2, né? Então, ele fala, considerando um processo de combustão completa do gás de cozinha, composto exclusivamente por butano. Então, está falando aqui. É porque, na verdade, o gás de cozinha é uma mistura, tá? Então, quando ele quer que reaja, ele vai falar quem ele quer que você coloque para reagir. A mínima quantidade desse gás, a pergunta é aqui, que o japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária apenas com esse gesto é de. Qual é a meta diária? Diminuir a quantidade de 1 quilo de CO2. Então, a pergunta está aqui, ó. Qual a massa do gás que você deve deixar de queimar para deixar de colocar 1 quilo do CO2 no ar, entendeu? A ideia do exercício, tá? É um exercício teste. Aqui eu transformei ele em escrito para ter mais espaço para responder para vocês. Então, vamos lá, de novo. Fica chique escrever, né? Se for segunda fase. Perestequiometria, temos massa, quilo é a unidade de massa. Então, preciso da massa molar aqui. Ele já me deu, olha que beautiful, né? Ai, gente, saudade de treinar nosso English, né? 58. E aqui também quilo é massa. Me deu a massa molar do CO2. Qual é o problema? Aqui tem 1 mol, mas aqui são 4 mols, tá? Então, 1 mol do butano tem a sua massa molar. Legal, 58 gramas. 4 mols do CO2, se cada mol é 44, 4 mols é 4 vezes 44, tá? Porque essa massa é só para 1 mol, mas você tem 4 aqui. 176 gramas essa continha aqui. Faz a pergunta, qual a massa aqui? X para 1 quilo. Aí vai. Ai, Arleise, preciso passar aqui para grama. O exercício deu todas as respostas em quilo. Se ele tivesse dado em grama, eu colocaria aqui 1.000 gramas. Por que eu não vou passar para grama? Porque grama daqui cancela o grama daqui. Então, se eu usar quilo aqui, aqui sai quilo. Igual a ideia do exercício de agora de pouco, tá? Então, a massa vai ser 58 vezes 1 dividido por 176.
que dá aproximadamente 0,33 quilos. Se você quisesse, poderia colocar aqui 1000 gramas, achar a massa em grama, depois voltava para quilo. Dá o mesmo resultado, tá? Só demora um pouquinho mais. Então, alternativa correta, alternativa B. Uma carinha aí para alegrar a vida de vocês, tá bom? Agora, o exercício 7. Me deu um textinho um pouquinho maior, falou que o papel sulfite é chamado porque no processo industrial da fabricação se utiliza um composto químico chamado de sulfito de sódio. Quando esse sal reage com ácido clorídrico, tem-se a formação do SO2, composto redutor que atua na solubilização dos compostos absorvidos na fibra da celulose. Aquela historinha que ele conta. Me deu uma equação que está balanceada do processo de formação do SO2. Aqui, ó. Na formação de 2,24 litros do gás sulfuroso, que é esse aqui, quanto será produzido de NaCl? NaCl está aqui, ó. Cuidado, hein? É esse com esse. Nem sempre eu preciso ter um do reagente para um do produto. Eu posso ter entre os produtos, eu posso ter entre os reagentes. Tudo depende da pergunta. O que ele me deu de informação? As massas molares de todos os átomos que aparecem na reação, para você perder tempo, e o volume molar na CNTP, 22,4 litros. Poderia ser outras condições, eu comentei no vídeo de vocês, né? Tem condições ambientes, que é aproximadamente 25 litros, então pode estar mudando. Então, vamos fazer a pergunta. Qual a massa de NaCl se eu tiver esse volume aqui sendo produzido? Vamos fazer a estequiometria, né? Só que como aqui é massa, eu preciso da massa molar do NaCl. Então, eu já fiz. O sódio é 23, o cloro 35,5, achei a massa molar. Ai, Arleise! Sou eu falando comigo mesmo. Ai, Arleise, preciso tirar a massa molar do SO2? Não, porque ele não me deu massa aqui, ele me deu volume. Ah, mas e se eu tirar? Vai perder tempo. Ah, mas e se eu passar esse litro para massa e depois usar? Mais tempo ainda, tá? Não quero que aconteça isso. Então, vamos às proporções que interessam. Aqui interessa a proporção em massa, pela estequiometria. 2 mols, 2 vezes a massa molar. Tá aqui. Desse lado, formou 1 mol do SO2, mas como eu quero volume, 1 mol tem um volume molar de 22,4 litros. Gente, eu sei que você poderia passar esse volume aqui para mol. Tem várias maneiras de fazer um exercício, é que eu estou tentando padronizar, tá? Aí, se você estiver multiplicando aqui o valor da 117, vou usar o volume aqui, porque aqui está volume, e aí eu já encaixo embaixo, tá vendo? 2,24 litros, acho a massa. Olha que continha fácil. Daqui para cá é andar uma casa para a esquerda. Daqui para cá é andar uma casa para a esquerda. Então, é 11,7. Tá vendo? Se andou uma casa para cá, vai andar uma casa para cá. Pronto. Ninguém vê como você faz a conta. O que você precisa ter no exercício aberto é como você desenvolveu a teoria, que é isso aqui. Tá? Entendido, pessoal? Então, a alternativa desse exercício é a alternativa C. Outro cachorrinho para vocês. Hoje eu estou com cachorrinhos, com bichinhos. Cada aula de PowerPoint vai ser diferente, tá? E agora o último, que envolve reações consecutivas. Então, qual a diferença agora? Eu tenho 2 reações. Por que eu sei que são consecutivas? Porque na primeira, um dos produtos é reagente da segunda. Qual produto tem aqui na primeira que está reagindo aqui na segunda? Quem? Ó, o SO2, tá vendo? Então, o que a gente aprendeu lá no vídeo da teoria? Fica mais fácil e mais rápido transformar essa reação aqui em apenas uma. E como a gente faz isso? O composto que está reagindo aqui, na segunda, que foi formado aqui na primeira, tem que estar com a mesma quantidade. Se já tivesse, eu só ia somar. Mas aqui tem 4 dele, aqui tem quanto? 1 só. Então, eu preciso ter aqui 4. Tá? Poderia dividir essa daqui por 4 para ter 1, mas eu acho mais difícil.
tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa daqui por 4. Multipliquei. Tá vendo? Ó, marquei. Vou multiplicar todo mundo. Então, vamos multiplicar. Essa aqui fica igual. E aqui eu multipliquei 4. 4 vezes meio, 4 águas e 4 do H2SO4. Legal. Agora eu vou somar as duas. Somando as duas, o 4SO2 cancelou com o 4SO2, que é o que eu quero. E aí eu somo o que sobra, ó. A seta é como se fosse um sinal de igual. Eu gosto mais de trabalhar com um número que não é fração, mas, gente, isso realmente não interfere numa nota de prova, tá? 11 dividido por 2 dá 5,5. Então, aqui, ó, 2 desse, do FS2, mais 5,5, eu tenho um 2 aqui que está do mesmo lado, tem que somar, né? Lado contrário corta, mesmo lado soma. Dá 7,5, né? 5,5 mais 2, 7,5. Mais esse 4 aqui da água. Depois da seta, sobrou esse aqui de cima, Fe2O3, mais 4 do ácido sulfúrico, 4H2SO4. Pronto, agora eu volto na minha reação e vejo a pergunta. Determine a massa em toneladas do ácido sulfúrico. Em cima do ácido sulfúrico eu quero massa. Obtida a partir de 48 toneladas de pirita. Pirita é esse aqui que ele falou para mim, ó. Ele me deu quem é a pirita. 48 toneladas. Toneladas é unidade de massa, portanto, preciso das massas molares que ele me deu, tá vendo? Que legalzinho, não vou precisar ficar somando. Só que aqui são quantos mols do FeS2? 2 mols. Cada mol é 120, certo? Mas aqui eu tenho 2. 98 gramas é para cada mol do ácido, mas aqui eu tenho quantos mols? 4. Então, você tem que obedecer a proporção, tá? 2 vezes 120 dá 240. 4 vezes 98 dá 392. Faz a pergunta. 48 toneladas, eu acho a massa aqui. De novo, preciso passar a tonelada para grama? Não. Por quê? Porque a unidade daqui está igual aqui. Aqui dá tonelada, aqui vai sair tonelada. Ah, Arleis, mas eu fico na dúvida. Na dúvida, passa. Depois você vai ter que tirar, porque ele pediu a massa em tonelada, mas não importa, tá bom? Tenta ver uma continha fácil, ó, tá vendo? Daqui para cá, ó, esquece o zero. 24 para 48 não é o dobro? Faz o dobro daqui e anda uma casa para a esquerda e divide por 10, tá? Ou isola esse M, 48 vezes 392 dividido por 240, tá? A massa do ácido dá 78,4 toneladas. Esse foi o último exercício da apostila. Tá certo, pessoal? Então, agora para a gente finalizar, um bom dia para o mundo, né? Que seja infinito tudo que nos faz bem. Que a gente volte, ou pelo menos o mais rápido possível, ou que a gente estava acostumado ao que nos fazia bem, né? E procurar, no meio disso tudo, né? Tentar direcionar para que fique tudo bem, né, gente? Que seja infinito tudo aquilo que nos faz bem. Um beijo enorme no coração de vocês, tá? Beijos no coração. Beijo grande. Saudade.